Já parou para pensar por que o pobre adora um barulho? E olha que eu não tô falando de grana, não. Eu tô falando do pobre de mentalidade. Aquele tipo de pessoa que acorda de manhã e já pensa: como eu posso incomodar a maior quantidade de gente possível hoje? Esse ser humano não consegue ficar em silêncio. Parece que se ele ficar quieto por 5 minutos, o mundo vai acabar. É o famoso ser humano Bluetooth, que acha que o mundo inteiro é obrigado a ouvir a playlist dele, recheada de sofrência, piseiro e funk proibidão. O silêncio para ele é um convite para depressão. O barulho, um grito de guerra. Você está lá, tentando descansar depois de um dia de ralação, e de repente começa o show de horrores sonoro do Bostil. É o gênio com a moto sem descarga, passando na sua rua como se fosse o Valentino Rossi da favela. Ele faz questão de acelerar só para mostrar que o motor está falhando, um verdadeiro concerto para os tímpanos, com a certeza de que a autoestima dele depende daquele barulho infernal. O pior é que ele não está sozinho. A banda é completa, e o show não tem hora para acabar. Tem também a galera do churrasco na laje. Colocam o som no último volume, começando às 10 da manhã, e só param quando o fígado pede arrego. A vizinhança inteira acorda surda, mas eles, no dia seguinte, comentam orgulhosos: ontem foi top, minha tropa. Bora animar essa semana. Para esse tipo de pessoa, tanto faz se é domingo ou segunda-feira. Eles não trabalham mesmo. E a animação deles é a dor de cabeça e a falta de sono do trabalhador. E o que dizer do som automotivo no carro velho? O cara não tem dinheiro para pagar a pensão dos 7 filhos espalhados pelo mundo, mas tem um paredão que custa mais do que um carro decente. O lema de vida desse povo é simples: viva hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. E viva mesmo, porque o que eles não gastam com fralda, merenda ou material escolar dos filhos, eles torram no som e na vodka de procedência duvidosa. E não pode faltar o famoso fluxo, aquele baile improvisado no meio da rua com o funk ecoando até em Marte. O chão treme, as paredes racham e os cachorros somem. Enquanto o dono do carro, todo orgulhoso, aumenta o grave e faz cara de "eu sou o patrão da quebrada", no fundo, é só mais um Zé que nem sabe se vai ter arroz para comer amanhã. E se você ousar reclamar, ainda vai ouvir: tá incomodado? Compre um sítio no mato, irmão. O Brasil virou o país do barulho, porque aqui o silêncio é ofensivo pessoal. O sujeito prefere pagar para colocar um paredão do que para quitar a dívida do cartão ou pagar uma pensão. Onde o barulho é a nova moeda de troca, e o bom senso foi cancelado faz tempo. O que é mais assustador é que a comunidade aplaude a bagunça. O barulhento, o que faz questão de incomodar, ganha moral. Ele é visto como o animador, o cara da festa, o diferenciado. É o sujeito que empina a moto na contramão e toca funk no talo. Adivinha? Ele é premiado, recompensado com um certo status na quebrada. O povo da rua se curva, não pela força, mas pelo simples fato de que ele é o dono do barulho. Enquanto isso, o trabalhador honesto, aquele que acorda cedo, pega 3 conduções, paga imposto até para respirar e só queria dormir em paz, é chamado de chato. Área da primeira companhia. Toda a rede 6 horas 15 minutos. Invejoso, antissocial. É uma inversão de valores completa. O que é errado é celebrado e o que é certo é condenado. A busca por tranquilidade e respeito se tornou um defeito de caráter. A pessoa que reclama é vista como um inimigo. Esses cidadãos vivem num eterno carnaval de 5ª categoria, onde a única regra é fazer barulho e mostrar para o mundo inteiro que o cérebro deles já foi vendido em 12 vezes no carnê das Casas Bahia. Um verdadeiro show de horrores, patrocinado pelo ego e pela falta de limites. E o pior, se você ousar reclamar, eles ainda te soltam um: é você quem está pagando as minhas contas, fio? A falta de vergonha na cara é tão grande que eles se sentem no direito de fazer o que quiserem, sem se importar com o próximo. A glorificação da bagunça é o atestado final de que o respeito e a empatia se perderam no caminho.
É por isso que eu falo. Barulho e miséria andam de mãos dadas, dormem juntos, tomam café juntos e ainda vão na igreja agradecer por mais um domingo de bagunça. Porque no fundo, o pobre de espírito não suporta o silêncio. O silêncio faz ele pensar na vida, nas dívidas, na realidade, e isso dói. Se você odeia barulho e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva agora nesse canal para ver esses bostileiros tomando um esculacho aqui. É uma fuga constante. A batida alta, o escapamento estourado, a gritaria na madrugada. Tudo isso serve para abafar a voz da própria consciência, que tenta, em vão, lembrá-lo da falta de propósito, do fracasso e dos boletos que não foram pagos. A vida dele é uma bagunça. E ele precisa que o mundo inteiro seja também, para não se sentir sozinho. Então, é melhor meter um paredão, colocar um pancadão, fazer a rua toda participar do surto coletivo. Porque se ele for obrigado a ficar quieto por um minuto, vai ter que encarar a verdade. Ele vive de migalhas, de ilusão e de aparências. E a vida que ele leva não faz o menor sentido. O silêncio é uma ameaça, um lembrete cruel do que ele se tornou. E aqui, a gente chega no ápice da hipocrisia, na grande piada que o pobre de mentalidade insiste em viver. A ironia do vida louca. Esse personagem é mestre em gastar o que não tem com o que não precisa. O cara não tem dinheiro para comprar papel higiênico para limpar o rabo. Isso é a prova de que as prioridades foram vendidas junto com o bom senso. O lema de vida desse povo é simples e, ao mesmo tempo, trágico. Viva hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Eles vivem no limite, sem pensar no futuro, nas consequências. E por viver hoje, entenda-se, gastar o que não tem em baladas improvisadas, em litros de vodka de procedência duvidosa e em futilidades barulhentas que servem apenas para alimentar o ego. É o verdadeiro paradoxo da miséria. A falta de dinheiro para o básico, para a dignidade, mas o esbanjamento para manter uma imagem de poder. O cara não tem um pão mofado para comer amanhã, mas hoje ele é o patrão da quebrada, porque o grave do paredão está rachando o asfalto. É uma encenação. O luxo é fake, a pose é forçada, mas a dívida, essa é bem real. A hipocrisia é tão grande que eles se orgulham de ser assim. Eles glorificam a irresponsabilidade, a falta de compromisso e a vida sem regras. Eles transformam a própria falta de caráter em um estilo de vida e ainda por cima cobram admiração por isso. A gente vê isso em todo lugar. O cara que não tem um teto para morar, mas tem um tênis de marca. A galera que está com a água cortada, mas com o ring light ligado. É a cultura do gastar para aparecer. A vida deles é um show de horrores, onde a única coisa que importa é o espetáculo. Não tem planejamento, não tem investimento, não tem futuro. O amanhã, como eles dizem, é problema de Deus. O problema é que Deus não paga boleto, não compra fralda e não coloca comida na mesa. E enquanto eles se afundam em dívidas para viver uma ilusão, a gente que trabalha é obrigado a conviver com o show de horrores que eles criam. A vida louca não é nada mais do que a falta de vergonha na cara disfarçada de liberdade. É a escolha de viver na ilusão, de fugir da realidade e de jogar fora a oportunidade de ter uma vida decente, tudo para manter uma pose que não engana ninguém. E o que torna tudo isso ainda mais absurdo é o abandono. A gente vive num país onde a patifaria da poluição sonora, a bagunça e a tal da vida louca são, de certa forma, premiadas. Esse pessoal que faz baderna, que toca funk no talo, que empina moto na contramão, adivinha? Eles são recompensados com benefícios do governo, tipo Bolsa Família, auxílio disso, ajuda aquilo. Claro, sempre com a desculpa pronta. Nós é que sofremos, patrão. É o que eu chamo de descado do poder público. O governo não só ignora o problema, como indiretamente o financia. Enquanto isso, o trabalhador honesto, aquele que acorda cedo, que paga imposto, é obrigado a conviver com esse bando de zumbis com cérebro menor que o de uma ervilha. E o cúmulo da hipocrisia é o dia do funk. Eles ganharam uma data especial para homenagear toda a patifaria, toda a poluição sonora
todas as mulambas rebolando em cima do capô de um Chevette 82, caindo aos pedaços. Enquanto isso, o trabalhador que sustenta o país não tem um dia para chamar de seu. É uma inversão de valores que só o Bostil consegue produzir. O Brasil virou o país do barulho, porque aqui o silêncio é ofensivo. O sujeito prefere pagar para colocar um paredão do que para quitar a dívida do cartão ou pagar uma pensão. Onde o barulho é a nova moeda de troca, e o bom senso foi cancelado faz tempo. E a gente que trabalha é obrigado a conviver com o show de horrores que eles criam. No fim das contas, a gente precisa encarar a verdade. O silêncio se tornou um artigo de luxo no Brasil e o bom senso foi cancelado faz tempo. O pobre de mentalidade insiste em viver num eterno carnaval de 10ª categoria. E você aí, trabalhador honesto que só queria dormir em paz? Você é o único que paga o preço por essa bagunça? Mas, como dizem, segue firme, porque no fim das contas, o silêncio virou artigo de luxo e a paz, um sonho distante. Se você se identificou com essa indignação, se já se viu ouvindo a vizinhança inteira em um domingo de churrasco na laje, então esse canal é o seu lugar. Aqui a gente não passa pano para a falta de vergonha na cara e não tem medo de falar a verdade, por mais barulhenta que ela seja. Eu sei que você gostou desse conteúdo, então se inscreva, irmão, dê essa moral, deixe seu comentário, porque no Bostil o amanhã, como eles dizem, só pertence a Deus.